E agora, ouviremos o pastor Abílio Santana, trazendo uma palavra da inspiração divina com o tema A Semelhança da Águia, com os cuidados de Deus para com seus filhos. No livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 31, diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhoras e senhores, nós acabamos de fazer uma leitura que requer bastante diligência para entendermos o que o profeta tenta externar para nós outros. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Para entendermos a Bíblia, carecemos prioritariamente de entendermos as 3 linguagens que a mesma fora escrita, que temos aqui no texto em epígrafe. Diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Observem bem que há 2 promessas aqui. Primeiro, de forças renovadas. Segundo, de mais cedo ou mais tarde subir, igualmente semelhante a uma águia. 2 promessas, mas observem também que essas 2 promessas não é para todos os permeantes da terra, que essas 2 promessas não é para todos os componentes da terra, e sim somente para os que esperam no Senhor. Não é para quem espera em São Fulano, São Bertano, São Ciclano, em Santa Fulana, Santa Ciclana ou Santa Beltana. O profeta está dizendo que os que têm a sua esperança voltada para o Senhor, estes têm garantia de cumprimento de 2 promessas. Primeira promessa, forças renovadas. Segundo, de um dia subir igualmente semelhante a uma águia. Fica agora uma indagação: o que é que Isaías vira numa águia para proferir que aquele que espera no Senhor vai subir um dia igualmente semelhante a uma águia? Porque em meio a tantos pássaros, em meio a tantas aves, que segundo o Dr. Russell Velashi, aquele que é apelidado de o rei da ornitologia, ou aquele que cuida da ciência das aves, por que que em meio a 10.087 tipos ou espécies de aves, que segundo o Dr. Russell Velashi, existe no mundo 10.087 tipos de aves, e fica aqui a minha indagação: porque em meio a tantos pássaros e aves, sendo que uma somatória de 10.000, Isaías achou por bem destacar uma águia para exemplificar a vida daqueles que esperam no Senhor? Por que será, senhoras e senhores, que Isaías não usou um pacacapim, um pardal, uma andorinha, uma espanta-boiada? Porque ele não pegara para exemplificar a vida do salvo, até mesmo um curió, ou até mesmo um azulão qualquer? Ele achou por bem destacar uma águia. Sabeis por quê? Porque nenhuma outra ave poderia ou poderá representar tão bem o salvo quanto a águia. Em primeiro lugar, a águia, senhoras e senhores, não é da família de pássaros pequenos, não é da família de pássaros minúsculos. A águia imperial, a águia real, haja visto que haja cerca de 8 espécies de águia. A águia imperial, ela é oriunda da família dos falcões e dos falconizes, da família de pássaro gigantesco, de natureza que uma águia real, uma águia imperial, com as 2 asas abertas, de uma ponta à outra da asa, é cerca de 3 metros de águia, da ponta do bico até apenas as penas da cauda, é cerca de 90 centímetros de águia. Em primeiro lugar, a águia é da família de pássaro gigantesco e não da família de pássaro minúsculo. Tem muito a ver com aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor não é da família de deuses minúsculos, da família de deuses pequenos,
anos. Aquele que espera no Senhor é da família do grande Deus que fez os céus e a terra. E bem verdade é que o nosso Deus é grande. Ele é maior que os céus, Ele é maior que a terra, Ele é maior que o mar. A Bíblia registra-nos que o globo terráqueo é a cadeira de Jeová. A Bíblia registra-nos que o globo da terra é o santíssimo assento de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 22. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, a águia representa legalmente o salvo, legalmente os santos de Deus, porque a águia é da família de pássaro gigantesco, a águia é da família de pássaro grande, dos falcões e dos falconizes. Crente é da família do grande Deus que fez os céus e a terra. Em segundo lugar, a águia, ela é ave de rapina. Ela sai em busca de sua alimentação. Ela não fica no ninho esperando refeição. Pelo contrário, ela sai em busca de sua refeição, de sua alimentação. Ela é predadora. Ela caça a sua alimentação, a sua refeição. De natureza, queridos irmãos e amados ouvintes, que o próprio Jesus proferira: pois onde estiver o cadáver, aí juntar-se-ão as águias. Mateus capítulo 24, versículo 28. Está claro, concernente, que o crente deve ser semelhante a uma águia. Preste bastante atenção. Como a águia sai em busca de sua alimentação, assim também deve ser o cristão. Ele deve sair em busca de sua alimentação espiritual. Ele deve sair em busca da sua refeição cotidiana. Em terceiro lugar, senhoras e senhores, a águia representa legalmente o salvo, porque as águias, elas não suportam brigar uma com a outra, como o canarinho da Alemanha, por exemplo. As águias, elas não gostam de briga. Pelo contrário, se tiver dois pássaros brigando e aparecer de repente uma águia, acabou a briga, porque a águia pega aquele pássaro perverso, leva lá em cima. Por que lá em cima? Porque os pássaros minúsculos só voam no máximo a 10, 15 metros de altitude, mas a águia é diferente. Ela atinge 10.000 metros de altitude. Senhoras e senhores, preste bastante atenção. Assim deve ser também o crente águia. Assim deve ser aqueles que esperam no Senhor. Deve refutar. Não aceitam briga. Pelo contrário, elas apartam qualquer confusão entre os pássaros. Assim deve ser o verdadeiro cristão. Não aceitar disse-me-disse. Não aceitar fofoca, ira, porfia e inveja. A águia representa legalmente o salvo. Em quarto lugar, o ninho da águia, ela não faz o seu ninho em cima de uma laje, ela não faz o seu ninho em qualquer arvoredo, por mais alteneiro que seja. As águias faz o seu ninho no rochedo, e rochedo alteneiro. Antes, porém, se ela perceber que naquele rochedo escolhido há possibilidade do ser humano escalar a montanha e galgar a sua morada, ela afasta-se dali. Ela só faz o seu ninho aonde o homem não pode chegar. Inclusive a Bíblia fala-nos concernente a isto: ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho, nas penhas mora e habita, nos cumes das penhas e nos lugares seguros. Jó capítulo 39, versículo 27 e 28. As águias põem o seu ninho em montanha alteneira, aonde o homem não pode chegar. O que é que aprendemos aqui? Semelhantemente, o crente águia não faz o seu ninho em homem, não faz o seu ninho em fulano, bertano e ciclano, faz o seu ninho na rocha ferida de Meribá, na pedra angular de esquina, rejeitada pelos edificadores, a saber, Jesus de Nazaré. Aquele que faz o seu ninho em homem, mas servo de Deus que ele seja, aquele que faz o seu ninho em homem, por mais lutador pela santificação que seja aquele homem, ele vai ser decepcionado um dia. O único que não nos decepcionará chama-se Jesus de Nazaré. Por mais santa que seja a mulher, nunca farei o meu ninho naquela mulher, não farei ela com a base da minha fé, porque aquela mulher pode tombar, aquele homem pode tombar. Eu tenho alguns homens
homens de Deus aqui na terra, que eu tenho ele como um grande espelho para o meu convívio num cotidiano, nas fileiras do Evangelho de Cristo Jesus, mas simplesmente como espelho. Não me esqueço que o espelho pode quebrar, mas não faço o meu ninho naquela pessoa. O meu ninho está feito aonde Satanás, o inimigo de nossas almas, não pode chegar, aonde o caçador não pode me atingir. O meu ninho está feito em Cristo Jesus, a pedra angular de esquina. É por isso que diz o Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É lá que está o meu ninho, é lá que deve estar o ninho do crente águia. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Senhoras e senhores, as águias, elas representam legalmente o crente salvo. As águias é um tipo legal do cristão. O cristão, o antítipo da águia. Nenhuma outra ave poderia ou poderá representar tão bem o salvo quanto a águia. As águias representam legalmente o salvo. Outra coisa que admira-me na águia é que quando ela acha a montanha alteneira, ela vai numa região espinhosa, pega um monte de espinho e joga lá no cume do monte. Depois ela dá numa manada de carneiros a 300 km por hora, pega um cordeiro, para lá na frente, mata, esfola, come a carne com as companheiras e leva o couro do cordeiro para secar. Abro um parênteses para tentar explicar por que Jesus não é chamado de carneiro de Deus, e sim o cordeiro de Deus. Porque a águia pega um cordeiro e não um carneiro? Talvez vós outros queiram me perguntar: pastor Abílio Santana, qual a diferença do cordeiro para o carneiro? Não é a mesma coisa? Não, senhoras e senhores. Cordeiro parece com carneiro, carneiro parece com cordeiro. Preste bastante atenção para entender esta mensagem. Eu, como rurícola, oriundo da zona rural, conheço de cós salteado o que significa cordeiro, carneiro e ovelha. Ovelha, carneiro e cordeiro. O cordeiro vai chegar um dia a carneiro. O que quer dizer cordeiro? Ou seja, é um filho de uma ovelha novo, que ainda não conheceu ovelha, ainda não enamorou-se, ainda não reproduziu. Para nós outros, um elemento donzelo, um elemento virgem, que ainda não conheceu mulher, não deitou-se, não conhece a vida sexual. Assim é um cordeiro. Após ele cruzar, ele deixa de ser cordeiro e passa a ser um carneiro. E aí que eu aprendo, senhoras e senhores, Jesus não é o carneiro de Deus. A Bíblia diz que ele não casou-se, ele não conheceu mulher, por isso ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Glórias a Deus. Como vinha dizendo, a águia pega aquele couro uma vez seco, e o que é que ela faz? Ela leva aquele couro para cima dos espinhos que ela carregara em outrora. Deixa aquele couro ali em cima, coloca 4 ovos, 2 se perdem. Voluntariamente ela joga os 2 ovos para o precipício ou de ladeira abaixo, perguntando para um ornitologista amigo meu, por que elas propositalmente jogam os 2 ovos ladeira abaixo? Ele, melhor dizendo, me dissera que ela sai durante o dia, leva o período voando, tem um prazer de voar, mas na tardezinha ela vai voltando, e geralmente na hora em que os raios do sol está externando para a terra os últimos raios, e de repente de longe ela vê o reflexo da sua casa, de tantos ovos que ela já quebrou por ali, o sol, o reflexo do sol batendo na montanha cheia de clara de ovos, por tantos anos que ela já reproduziu filhos. Aí então dá o reflexo e aviso: é aqui que você mora. Inteligente esta ave, não? De natureza, que ela joga 2 ovos ladeira abaixo, propositalmente. 2 ovos chocam-se. Outro detalhe importante: quando a águia fêmea sai, o águia macho vem
quando a águia macho sai, a águia fêmea vem e fica ali naquele processo de chocação. A águia não cruza com outro águia enquanto o seu parceiro vive, e o parceiro não cruza com outra águia enquanto a sua parceira vive. Tem muito a ver com o crente salvo. O crente salvo que de fato conhece a Jesus, ele honra a sua mulher, ela honra seu marido. Em outras palavras, tem vergonha na cara e glorifica ao Deus que fez os céus e a terra. Palavras, tem vergonha na cara e glorifica ao Deus que fez os céus e a terra. Senhoras e senhores, como vinha dizendo, de natureza que chega a hora do nascimento, o filhote de dentro para fora, ele fura, ele dá o sinal, ele fura a casca do ovo. Quem entende de eclesiologia, ou seja, a história da igreja, tirado de dentro para fora, sabe que isso tem muito a ver. De natureza que eles dão o aviso, estou pronto, furando o ovo de dentro para fora, e ela acaba abrindo, a mãe, a águia, abre a casca do ovo e os filhotes saem. São dois na realidade, um em cada ovo. De natureza que ela vai lá fora e vai buscar comida para eles. Preste atenção e muita atenção nesse mistério. Ela vai lá e fica trazendo comida para eles. Isso num processo de aproximadamente cerca de 40 a 45 dias. A plumagem já chegou, as asas já estão grandes. Ela chega na ponta do ninho e no linguajar de águia ela chama os seus filhotes: venham para as asas de mamãe. Em outras palavras, está chegando a hora de conhecer o mundo lá fora. Venham. Os filhotes saem andando por cima do tapete, e quando observam aquela altura tremenda, correm lá para o canto do rochedo, e ela chama carinhosamente, pois que são filhotes ainda. Sobe sobre as asas de mamãe, e no linguajar de águia é o que eu coloco credibilidade. E eles, com medo da altura, não querem ir para as asas de sua mãe. Ela, irada, pega aquele tapete e puxa. Eles caem em cima dos espinhos, não precisa mais nem ela chamar. Eles correm para cima das asas de sua mãe, e ela alça voo e vai ensinar os seus filhos o mundo lá fora. O que é que eu aprendo aqui? Aquele tapete muito bonito, aquele tapete de cordeiro, aonde eles nasceram, tem muito a ver com a nossa salvação. Nós nascemos sob o tapete do Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados. A altura que a águia faz o seu ninho fala-nos da altura que o Evangelho nos coloca. O Evangelho coloca todo e qualquer elemento que aceita Jesus num patamar altaneiro. Faço questão de dizer que a cadeira mais galgada, mais almejada aqui na superfície de terra é a cadeira presidencial. Antes, porém, bem maior, bem mais alto, bem mais altaneiro que assumir a cadeira da República Federativa de qualquer país, chama-se, está no local como um crente águia, pois o Evangelho nos coloca numa altura tremenda. Temos moral, temos autoridade sobre os demônios, temos autoridade sobre os capetas, e infelizmente muitos não reconhecem a altura que o Evangelho lhe coloca. Senhoras e senhores, o medo que aquelas águiazinhas têm de cair daquela altura é o medo que eu particularmente tenho, o medo de cair da altura que o Evangelho me colocou. Por isso providencio sempre estar atento. Agora preste atenção, a águia chamando os filhos para suas costas. Isto chama-nos uma grande atenção de Jeová. Filho, em outras palavras, venha para mais perto de mim. E o medo não permite muitas das vezes que eu, tu, nós atentamos à voz do Criador. É que Ele quer revelar um mistério para você, é que Ele quer revelar um mistério para fulano Bertano, e chama para mais perto, e fulano Bertano e ciclano profere: tenho medo de cair. É aí que ele diz: sobre as minhas asas você estará seguro. Tem pessoas que Deus chama para uma responsabilidade, chama para lhe entregar um mistério em suas mãos, e ele fica a oscilar,
fica a recalcitar. Ele, o grande Deus que fez os céus e a terra, que profere: operando eu, quem impedirá? Puxa o tapete da bênção, a pessoa cai sobre os espinhos, começa a passar prova, aí sabe correr para o ciclo de oração, aí sabe correr para as campanhas de oração, aí sabe até pedir oração por tudo e todos que aparecem na sua frente. Preste bastante atenção. De repente, queridos irmãos, aquelas águiazinhas sobem sobre as asas de sua mãe, ela alça voo e vai embora. Quando eles estão no maior do gosto, a 10 quilômetros de altitude, ela a 300 quilômetros por hora, ela dá um voo rasante, abaixa uma de suas asas e os 2 filhotes descem. De natureza, queridos irmãos, que eles batem as asas sem a proteção das costas de sua mãe, e no linguajar de águia eu coloco credibilidade. Eles pedem socorro, piando, 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 piando. A águia mãe para, pois que a sua estrutura óssea permite que ela pare no ar. É a única ave que pode voar, descansar, voar e parar, porque da estrutura óssea ostensiva nas suas costas, ela não tem a estrutura longitudinal como todas as aves do mundo. Ela tem a sua estrutura óssea cilíndrica, por isso ela pode parar, descansar e depois prosseguir viagem. A única ave no mundo que pode parar, descansar enquanto voa e voar enquanto descansa. Ela para, os filhotes olham para ela como quem pede socorro, ela parando, olhando para baixo, os filhotes olhando para cima, batendo asas e pedindo socorro, passam pelas nuvens e não veem mais sua mãe. Olham para baixo e as pedras convidativas a convidá-lo ao espatifar sobre elas. Eles não estão vendo mais sua mãe, mas há um mistério tremendo. A águia está vendo seus filhos, ela esconde o seu corpo entre as nuvens e coloca a cabeça do lado de fora, o corpo escondido, e com o olhar de águia ela observa os seus filhos. Ela não perde de vista, e eles, achando que a sua mãe o abandonara, o desamparara, até entrega os pontos. Por que não dizer, acha que não tem mais jeito, quando pensando assim estão, que vão espatifar-se sob os pedegrás. É aí que ela, no amor de mãe, joga o bico para frente, une as suas patas entre as penas da sua cauda, ela joga as asas para trás e desce numa velocidade de 300 quilômetros hora, numa velocidade de amor de mãe. Os filhos achando que não tem mais jeito, mamãe nos abandonara, achando que vai ao precipício, achando que vai até mesmo sucumbir. Ela dá um voo rasante, abre as suas asas, apara um dos filhos nas suas costas e o outro ela pega com as suas garras. Preste bastante atenção. Quem sabe você, minha querida irmã, quem sabe você, meu querido irmão, estava sobre as asas divinas, estava sobre as asas de Deus, e todos que tu olhava até dizia: que pessoa abençoada, que elemento abençoado. Quem sabe tu estás a descer financeiramente, estás a descer espiritualmente, estás a descer moralmente, estás descendo, e todos querem ver a tua desgraça, catástrofe e demolição. Olhas para cima e não ver a grande águia que ostenta-se no 5º livro da Bíblia, no livro de Deuteronômio, a saber, o Senhor Jeová. Por que não contemplas? Porque a nuvem negra de prova não permite que você veja a sua vitória nem o teu Criador. Eu quero agora, como homem de Deus, profetizar, te dizer que ainda que tu não contemplas Jeová, Ele está te enxergando entre as nuvens. Tu que pensas que é chegada a hora de nunca mais triunfar, pensas que é chegada a hora de descer ao pó, pensas que é chegada a hora de descer à tumba
bomba fria espiritual, eu quero profetizar: o grande Deus de Abraão está voando em tua direção para te dar a vitória. Louvado seja Deus, aleluia e aleluia, amém.